Olá, nós vamos falar hoje de uma decisão que está aí, vocês estão acompanhando no vídeo, da quarta região Rio Grande do Sul. É um tribunal, assim como o tribunal da terceira região, como aqui da sexta região, estou em Pernambuco, que tende a proteger mais a causa trabalhadora. Na interpretação da legislação e dos casos, é um tribunal que se enverga mais a proteção do trabalhador. O que essa decisão traz é aquilo que eu vinha alertando desde o início da pandemia. Foi muito polêmico aquela medida provisória 927, quando ela veio dizendo que Covid não era doença ocupacional. Salvo engano, era o artigo 29. E o Supremo Tribunal Federal, ao ser provocado através de um ADIM, ele cancelou esse artigo e disse que se aplicava a lei previdenciária. Ora, eu acredito que não fiz menos do que 5 eventos corporativos de porte considerável para defender isso que está acontecendo agora, dizendo que Covid podia ser doença ocupacional. E recebi muitas críticas contundentes, e eu explicava que não se tratava de nada de novo, que estava se aplicando a lei previdenciária. E a lei previdenciária, ela diz que a doença pode ser pandêmica, porém, né, ela fala nem pandêmica, ela fala endêmica. Porém, se o empregador, ela for desencadeada, a palavra é essa, no ambiente de trabalho, e o empregador for negligente, não for responsável em evitá-la, ele responde pela aquisição da doença, né? Pela doença que o empregado contraiu, que é exatamente o que está escrito aí. Então, a manchete aqui é: juiz do trabalho condena frigorífico a indenizar trabalhadora que contraiu Covid-19. Covid-19 é uma doença ocupacional? A resposta é sim e não. Sim, se ela for contraída num ambiente de trabalho que fique comprovado, né, que o empregador não adotou as medidas de proteção, que é o caso. É verdade que essa decisão é de vara, mas não temos como ter decisão diferente porque o tema é muito novo. Então, aqui, o juiz Rodrigo Trindade de Souza, titular, vou marcar aqui, da Vara do Trabalho de Frederico Westphalen, deferiu indenização de R$ 20.000 por danos morais a uma empregada do frigorífico JBS que foi contaminada pelo coronavírus. O magistrado entendeu que as condições de trabalho no interior do frigorífico, aliadas a uma conduta negligente da empregadora, geram uma presunção de contaminação no ambiente laboral. E aí ele sai aqui explicando isso e chega aqui numa questão mais crítica. O juiz fundamentou que, como não há tecnologia de exame que permita precisar o momento exato do contágio por agentes microscópicos, a comprovação processual deve ocorrer a partir de probabilidades. Impõe-se presunção de nexo causal se demonstrada a exposição do autor a acentuado risco de contágio. Tal presunção é naturalmente relativa. Assim, se o empregador demonstrar que adotou todas as medidas de segurança e equipamentos de proteção coletivos ou individuais conforme o melhor estado da técnica, por exemplo, é evidente que vai se presumir. A probabilidade é que o contágio não foi no ambiente de trabalho. Mas se acontecer o contrário, que é o que ele está explicando aí, o entendimento vai ser de que a probabilidade é que o contágio tenha ocorrido em serviço. Aí ele entendeu que essas circunstâncias, né, do caso levam a essa presunção de que o contágio se deu. E os R$ 20.000, ele fundamenta aqui por se tratar de doença com elevado potencial de letalidade, de morte, que é exatamente o que eu falei, né, no início da pandemia, e está gravado aí, eu tenho artigos publicados que eu dizia exatamente isso. O problema não é só o risco de contágio, é a letalidade, porque se a pessoa é exposta ao risco contrair uma doença que mata muita gente, né, que coloca muita gente entubada numa UTI de um hospital, porque nós estamos com vários casos de pessoas que se curam da Covid e não conseguem sair da UTI, contraem outras doenças. Né? Então, é muito grave isso. Os empregadores que vêm seguindo
a proteção, eles, com essa decisão, ficam mais protegidos, porque nós, no caso, eu, nas minhas considerações, lá no início da pandemia, previ que ia acontecer isso. Então, quem cumpriu a cartilha da proteção, quem está documentado, quem está fazendo tudo como manda o figurino, vamos dizer assim, não precisa se preocupar com isso, porque se for bem defendido, apresentar as provas dos documentos, evidentemente que o judiciário não vai concluir que o Covid foi contraído no ambiente de trabalho. Agora, se o ambiente de trabalho não adota todos os critérios, né, que essa decisão aqui bem cita, né, ela diz que o frigorífico, além de não ter adotado os critérios, era um ambiente fechado, úmido, climatizado, com baixa renovação de ar, empregadores muito próximos, transportado por veículo e do empregador com confinamento a longa distância, aglomeração no início e no final do expediente. Aí, diante disso, a presunção é de que o Covid, nesse caso, é uma doença ocupacional, e aí o dano moral veio a reboque, R$ 20.000. Imagine o precedente que isso abre numa empresa que tem muita gente empregada e exposta a esse tipo de situação. É isso. Forte abraço e tchau.